É hora de falar sobre o São Paulo, que teve outra oferta recusada, agora do Hoffenheim da Alemanha. O tricolor fez uma terceira tentativa de empréstimo para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 25 anos de idade, que é apontado dentro do São Paulo como uma espécie de novo Jeromel. São Paulo havia feito 2 propostas de empréstimo que foram recusadas, essa terceira com pagamento em uma compensação financeira pelo empréstimo e também com obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. Hoffenheim pensou mais do que nas 2 primeiras ofertas, mas também decidiu recusá-la. A tendência é que esse acordo só aconteça se o São Paulo topar comprar o jogador. O grande problema é a questão financeira. São Paulo está bem distante das metas estabelecidas pelo fair play financeiro para essa temporada e diante desse cenário, hoje é mais difícil imaginar que o Arthur Chaves possa ser contratado. Negociações com Domingos Duarte também foram retomadas, zagueiro português de 31 anos de idade que ficou livre no mercado depois de sair do Getafe, mas o São Paulo não consegue ultrapassar a barreira de R$1 milhão por mês, remuneração pedida pelo jogador. O único acordo selado e pronto para ser anunciado no São Paulo é do Vitor Sá. O tricolor só não fez um anúncio da contratação do atacante, que é torcedor do São Paulo, porque ele tem vínculo com o Krasnodar até o fim desse mês. Então, para respeitar o time russo, São Paulo tem adiado esse acordo, mas o Vitor Sá será anunciado a qualquer momento. Mais reforços podem chegar? Sim. São Paulo está em busca no mercado, mas falta dinheiro e capacidade de investimento. Bora repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais e agitou torcedores de São Paulo e Botafogo. É verdade que Tricolor e Fogão já fecharam a troca em definitivo de Newton por Ferrarese? Newton é um volante formado na base do Botafogo, Ferrarese zagueiro venezuelano / argentino que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo. Os times tentam há semanas um acordo para essa troca em definitivo. O grande ponto é que o Newton tem valor de mercado inferior ao do Ferrarese. São Paulo chegou a sonhar com 6 milhões de euros pelo Ferrarese e o Newton vale hoje entre 3 milhões e meio e 4 milhões de euros. No primeiro momento, o São Paulo exigia que essa diferença fosse paga em dinheiro. O Botafogo alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. As partes, a partir daí, passaram a negociar a possibilidade de o Ferrarese deixar um percentual futuro de uma venda para o São Paulo. O Botafogo teria um percentual menor do Ferrarese, deixando o valor de uma venda futura para o tricolor paulista. Mas ainda não há acordo, embora vários jornalistas já cravem que a negociação está perto de ser concretizada. Conversei com gente do São Paulo e também com o João Paulo Magalhães, que é o presidente da Associação do Botafogo. Ambos admitiram que as tratativas existem, que o negócio deve acontecer, mas que ainda não dá para cravar o acordo. Faltam detalhes importantes que ainda podem inviabilizar o negócio. O fato de ambos quererem a negociação deve fazer com que essa coisa aconteça. Mas o martelo não foi batido, pelo menos até agora. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, volto para informar vocês. Beleza? Só para completar sobre o São Paulo, nessa quarta-feira o tricolor de forma oficial confirmou o retorno de Arboleda reintegrado ao elenco depois de um pedido de desculpas públicas. O Arboleda chegou a falar em depressão, justificando sua ausência por um mês nos treinos do São Paulo. Ele viajou pro Equador. Se quiser opinar sobre o tema, fica à vontade, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ó, o único... Perguntei para uma fonte, deixa eu agradecer aqui, ó. O único anúncio que o São Paulo já prepara, essa tem uma coisinha legal para vocês, tá? O São Paulo está com muita dificuldade em contratar, isso não é novidade. O único anúncio que o São Paulo já preparou para fazer nos próximos dias é do Vitor Sá. E aí, por que não fez ainda, Nicola? Porque o São Paulo está respeitando o fim do contrato do Vitor Sá com o Krasnodar. O contrato se encerra agora no fim do mês, tá? O Vitor já está à disposição do São Paulo, fazendo as atividades físicas por lá, mas o São Paulo respeitou essa questão e vai deixar para anunciá-lo mais para o fim do mês, na virada do mês. Sobre outras contratações, tudo ainda em compasso de espera. Até quem toca as negociações é um problema no São Paulo, desde a saída do Rui Costa, tá? O Henrique 9 de julho. Nicola, realmente procede essa história contada pelo Arboleda, falando sobre depressão e outras coisas, mas essa é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir saber. Foi a justificativa que ele deu também para o São Paulo, mas, cara, não dá para dizer se é verdade ou não, né? Nicola, boa noite. Você acha que com a saída do Rui Costa irá destravar algumas chegadas no São Paulo? Não acredito. São Paulo não estava deixando de contratar por causa do Rui Costa, cara. É óbvio que vai ter gente que vai dizer isso porque não gostava do Rui Costa. Ele não tem motivo para gostar nem para desgostar. Mas o São Paulo não contratava jogadores porque não tinha dinheiro. E a política que está sendo imposta pelo Harry Macis, presidente do São Paulo, e eu acho que tem que ser essa,
é de que não há grana para investimento, então precisa se contratar jogador gratuito, tá? E para contratar jogador gratuito você precisa do aval do técnico, você precisa da concordância do jogador, você precisa que ele não tenha outras ofertas, enfim. São Paulo está numa masmorra de múmias paralíticas, não tem notícia mesmo, só conversa fiada, que virou o padrão da gestão do clube, está cheio de amador picareta tentando acabar com o São Paulo. Boa noite, Nicola. Tem algum reforço mais perto do São Paulo? Luiz Paulo Oliveira. Tinha gente cavando nessa semana que o Newton e o Ferrarese, o negócio estava fechado. Eu mandei mensagem para o presidente do Botafogo, para o João Paulo Magalhães, e ele disse que o negócio deve acontecer, mas ainda não estava sacramentado. Tá? E está basicamente nesse mesmo modelo, ainda não há acordo. A grande questão é a diferença de valores dos atletas. São Paulo avalia o Ferrarese em 6 milhões de euros e o Newton está avaliado em 3 milhões e meio de euros. E enquanto não se chegar a um denominador comum, o acordo não deve avançar, tá? Importante registrar que o São Paulo tinha a intenção de ter fechado com o executivo já para essa semana por lugar do Rui Costa. Só que o Edmilson acabou não aceitando a proposta e nesse momento o Rafinha está tocando essa parte que na teoria não seria dele. O Rafinha foi contratado como uma espécie de gerente de futebol. Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. Você não trouxe notícia do São Paulo nem na live de cedo, nem na live da tarde. Tem alguma informação agora? Nova Ronaldo Caixa. Cara, sobre o São Paulo, deixa eu ver que cara, a verdade é que o São Paulo tá bem devagar de notícia por esses dias, né, meu? E é para ficar enchendo de linguiça. Por exemplo, rolou lá. O Diego Fernandes fechou um camarote dos Jogos do Brasil e ter levado personalidades, tá? Dando camisa do São Paulo. Cara, mas isso é notícia? Será que é notícia? Que o Diego Fernandes continua fazendo lobby para tentar transformar o São Paulo numa SAF e ter participação no clube, sendo que o São Paulo não tem nenhuma intenção de se transformar em SAF? Cheguei a contar para vocês ontem que o Wallace, que fechou com o Grêmio, o zagueiro que era do CRB, era um dos alvos do São Paulo. Mas a verdade é que o São Paulo não conseguiu fechar porque ofereceu empréstimo com opção de compra e a ideia do Grêmio era pagar 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Que mais que eu posso contar para vocês do São Paulo? E o São Paulo fracassou em mais uma tentativa de contratação de zagueiro. O tricolor era um dos interessados em Wallace, defensor de 21 anos de idade que pertencia ao CRB e foi contratado nessa quarta-feira pelo Grêmio. O tricolor gaúcho fechou o negócio em 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Trata-se da maior venda da história do CRB com um atleta formado em seu clube. Pois bem, São Paulo havia feito uma oferta na semana passada ao CRB de empréstimo com opção de compra, mas para o CRB foi mais negócio. Vendeu o atleta em definitivo para o Grêmio, garantindo esses 3 milhões de reais e ainda ficando com metade do valor de uma venda futura. São Paulo que tem esbarrado na falta de dinheiro na busca por defensores. Domingos Duarte, zagueiro português que jogava no Getafe da Espanha, 31 anos de idade. As tratativas até foram retomadas, mas hoje o Domingos Duarte está muito mais perto de se mudar para o Olympiacos do que em acertar com o São Paulo. O tricolor também fez uma série de outros movimentos em busca de defensores. Rui Costa era muito adepto da contratação de um zagueiro brasileiro que pertence ao Hoffenheim, coisa também não avançou. Só para completar, queria registrar a declaração de um dirigente do Grêmio com quem conversei antes de gravar esse vídeo, para contar sobre a felicidade do tricolor gaúcho em bater São Paulo, Red Bull Bragantino e Internacional, outros times interessados no Wallace. Abre aspas para essa fonte, enquanto os dirigentes dos outros times viajavam para ver a Copa do Mundo, a gente trabalhou e fechou com um jogador de enorme potencial. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.